Olá a todos! Provavelmente o doce que as crianças mais desejam que a gente facilmente encontra no mercado é um Kinder Ovo. E eu não acredito que um adulto recusaria ele. Então, vamos abrir um Kinder. Como podemos ver, é um ovo feito de chocolate, ou melhor, de dois tipos de chocolate, ao leite e branco. E no seu interior tem uma cápsula que ao abrir vemos um brinquedo. Na minha opinião, o brinquedo é mais interessante que o próprio ovo. Nos últimos 6 meses, eu planejei em detalhes como fazer uma versão gigante do Kinder Ovo, para que ele fique ideal como aquele da fábrica. Eu finalmente consegui. Antes de tudo, deixe seu like e vamos começar! Você alguma vez já se perguntou como é feito um chocolate? Há muitos lugares onde são cultivados frutos de cacau. Nós compramos 4 frutos. Eles são assim grandes e pesados. Então quebramos em 2 partes. E dentro dos pedaços vimos sementes brancas. Elas são chamadas de amêndoas de cacau. Para transformá-las em chocolate, muito processamento será necessário. Colocamos dentro de um barril de madeira. E cobrimos com filme plástico. Os grãos ficam nesse barril durante 7 dias para a fermentação. Bom, quando deu a hora, tiramos eles de lá. Ótimo, elas ficaram prontas. As amêndoas de cacau fermentaram. Elas têm um aroma agradável de vinagre. Então pegamos essa máquina de secar. E colocamos todos os grãos nela. Definimos a temperatura em 40 graus e a ligamos. As amêndoas vão secar por cerca de 7 dias. Depois de uma semana, as sementes de cacau ficaram completamente secas, mas isso não é suficiente para fazer um enorme Kinder Ovo. Então eu comprei mais grãos de cacau. São exatamente iguais aos nossos, mas esses estão crus. Decidi ir lá fora e despejar 2 sacos de grão no fogão a lenha. Vamos cortar algumas madeiras. Abrimos o fogão. Com um pouco de papel amassado e um pouco de lenha, acendemos o fogo. Depois de acender, começamos a misturar as amêndoas de cacau. Depois de cozinhar e após 10 minutos, já foi possível sentir um aroma muito gostoso. Após 5 minutos, verificamos que as sementes de cacau estavam assadas. Quando elas estão prontas, elas se descascam facilmente. Tiramos do fogo. Terminamos a fase de assar. Agora pegamos outra tigela. Retiramos a casca de cada amêndoa de cacau. E colocamos na segunda tigela. Terminamos com um pedaço de cacau como esse. Essa provavelmente é a principal matéria-prima para fazer chocolate ao leite. Também compramos essa caixa. Abrimos ela. E dentro temos um monte de manteiga de cacau, que aliás é muito parecida com sabão de lavar roupa. Para derreter com mais facilidade é preciso cortar com uma faca. É um processo muito demorado. Após 2 horas, temos uma bacia cheia de manteiga de cacau moído. Para fazer chocolate de maneira correta, precisamos de um triturador elétrico como esse. É um moedor elétrico com moedores de pedra. Nele misturamos pedaços de cacau, leite em pó e manteiga de cacau. Depois pegamos 1 kg de cacau e colocamos no triturador. Uma xícara cheia de leite em pó. Um copo de açúcar. E podemos ligar. Misturamos todos os ingredientes e com o tempo eles se tornaram um pó mais fino. Acrescentamos a manteiga de cacau e gradualmente a massa foi se tornando mais líquida. Então falta só esperar. Os grãos ficaram cada vez menores. Ao mesmo tempo ligamos uma cuba elétrica para manter o chocolate na forma líquida. Enchemos com a medida máxima de água. Colocamos no 2 e ligamos. Depois de 2 horas, o chocolate ficou ainda mais líquido. Para que ficasse ainda mais gostoso, adicionamos baunilha. Além disso, há um pó chamado lecitina de soja.
Adicionamos só um pouco, ele é inofensivo. Só é utilizado para tornar o chocolate mais líquido. O chocolate cozinhou por 3 horas, então desligamos. E despejamos na tigela. O primeiro pote de chocolate ao leite está pronto. Então nós colocamos a tigela na cuba elétrica, para que o chocolate não ficasse duro. A próxima remessa, dessa vez adicionamos pedaços de cacau aos poucos para que o misturador moesse os pedaços de cacau de uma maneira mais rápida. Depois despejamos aos poucos a manteiga de cacau. Quando ficou líquido, adicionamos açúcar, leite em pó e as outras adições. Então esperamos por mais 2 horas e meia. E já podemos colocar o chocolate na cuba elétrica. Na terceira vez, adicionamos mais leite em pó e deixamos durante 4 horas. Tivemos o perfeito e mais brilhante chocolate ao leite. Também o despejamos na tigela. Foram necessários 2 dias para encher a tigela até a borda. Depois misturamos tudo isso. E pronto! O passo seguinte foi o temperamento. Você deve estar se perguntando por que isso é necessário. Vou mostrar 2 exemplos. Na primeira forma com chocolate derretido e no outro com chocolate temperado. Veja o resultado. O chocolate sem temperamento se derrete na mão. Ele é muito macio e se quebra facilmente, enquanto o chocolate temperado é mais brilhante, porque nele tem cristais de manteiga de cacau, estão combinados e formam uma malha de cristal. É por isso que quando você quebra, você ouve um rangido. Para fazer uma grande quantidade de chocolate, aumentamos a temperatura, mexemos bem e aquecemos o chocolate a 45 graus. Após retiramos a tigela e vamos lá fora no frio. Mexemos bem por cerca de 15 minutos. O chocolate esfriou exatamente até 25 graus. Pronto, depois disso colocamos o chocolate de volta na cuba elétrica. E o aquecemos a 31 graus. Nisso terminamos o temperamento. Despejamos o chocolate nessas grandes metades de ovos. Encomendamos esses moldes há uns 6 meses em uma fábrica nos Estados Unidos e eles acabaram de chegar. Esses moldes custaram R$ 5.500. Então, abrimos o álcool. Derramamos no molde e limpamos ele com um pano para ter certeza que o molde fique limpo, e assim o chocolate vai ficar mais brilhante. Terminamos. Então colocamos os moldes no freezer por 1 hora. Eles precisam esfriar completamente. Quando os moldes ficaram gelados, retiramos o chocolate. Despejamos no molde e espalhamos ao redor. O chocolate momentaneamente se fixa no molde. Preenchemos o mais uniforme possível, para que as paredes tivessem a mesma espessura em todos os lados. Retiramos o excesso de chocolate. E colocamos de volta no freezer. Colocamos chocolate nos moldes de novo. E na terceira vez, os moldes já estavam muito pesados, não era mais possível dobrá-los com as mãos. Então despejamos o chocolate por toda a parede do molde, espalhando com uma espátula.
Dessa forma, enchemos todo o molde de chocolate ao leite, mas também há chocolate branco no Kinder Ovo, então vamos fazê-lo. Precisamos de manteiga de cacau, leite em pó, açúcar e lecitina de soja, e é claro, do nosso triturador. Uma xícara cheia de manteiga de cacau. Ligamos o aparelho e começamos a despejar devagar. Adicionamos 1/3 de uma colher de chá de lecitina de soja, 700 gramas de açúcar, e despejamos lentamente. E também um copo cheio de leite em pó. Agora é só esperar. O leite em pó e os grãos de açúcar diminuíram e se misturaram com a manteiga. A consistência correta foi alcançada após 2 horas. Despejamos o nosso chocolate branco caseiro na tigela. Preparamos ele por 15 horas. Nós também o levamos ao temperamento. E despejamos nos moldes da mesma maneira. Usamos da mesma forma uma espátula para espalhar. O processo de adicionar chocolate branco no molde foi uma procedura muito longa. Enquanto espalhávamos em um molde, o outro endurecia. Nós alternávamos entre eles. As metades dos ovos de chocolate ficaram prontas. Então fizemos a parte essencial do Kinder Ovo, ou seja, a cápsula amarela. Para fazer isso, compramos um barril de plástico de 20 litros como esse. Tiramos os fixadores de cabo e removemos. O barril tem o formato de uma cápsula, mas as cores não são iguais. Então desenroscamos a tampa e a levamos para um local seguro para pintar. Chacoalhamos a tinta e pintamos o barril todo de amarelo. Pintamos completamente em 3 etapas. Esse barril amarelo é muito grande, mas parece muito com o original. Que tipo de presente colocamos lá dentro? Como pensamos nisso antes, encomendamos um alto-falante Bluetooth. Desempacotamos ele e o colocamos na cápsula. Também colocamos os fios e o manual. Pronto, podemos fechar a cápsula. Colocamos a nossa surpresa em uma das metades do Kinder Ovo. E a outra metade tiramos do molde. Perfeito! Então começamos a derreter a borda do chocolate e tentamos encaixar a outra metade do ovo na parte superior. Mas eles não se encaixavam e havia lacunas realmente grandes. Assim, retiramos a segunda metade também. Cortamos todas as bordas com uma faca. E tentamos encaixar de novo. Ela ficou mais ou menos reta. E para colar essas metades, nós colocamos chocolate branco. E pronto, colamos o ovo. Mas o que é um Kinder sem ser colorido? Para fazer isso, novamente pegamos a forma e o revestimos com papel alumínio, colando cada camada com fita adesiva dupla face. Depois usamos tinta acrílica, rolos de pintura, pincéis e também um lápis. Primeiro fizemos um fundo vermelho e branco, e depois aplicamos letras com várias cores. Ficou muito bonito! Colocamos o fundo do invólucro no chão. Colocamos o Kinder Ovo bem devagar. E levamos junto com o alumínio de volta à mesa. Em cima, colocamos a outra metade do invólucro. Juntamos as sobras e fixamos com grampeador. Olá a todos! Quando eu era criança, um dos meus doces favoritos eram essas minhocas coloridas com vários sabores diferentes. Pensando nisso, decidimos fazer uma versão enorme delas. Nosso primeiro sabor foi muito incomum, cenoura. Pegamos uma tigela
e começamos a descascar as cenouras com o descascador de vegetais. Depois passamos as cenouras descascadas para uma bacia. Nós descascamos 30 kg de cenouras. Enchemos uma bacia com elas. Depois pegamos o extrator de suco, preparamos uma jarra e transformamos as cenouras em suco de cenoura. A primeira jarra ficou cheia, mas nós precisamos de muito mais suco, portanto nós despejamos tudo em um balde. As cenouras não são muito suculentas, então o recipiente que armazena a polpa já está cheio. Esvaziamos ele. E continuamos no mesmo espírito até que a bacia ficasse completamente vazia. Pronto! No final nós tínhamos 10 litros de suco de cenoura. E o segundo sabor foi laranja. Despejamos as laranjas na pia. Enchemos elas com água e lavamos todas as laranjas. Para tirar o máximo proveito das laranjas, decidimos extrair a sua essência. Para fazer isso, descascamos a camada superior mais fina da casca, com descascador de vegetais. É lá que os óleos essenciais perfumados ficam armazenados. Descascamos cerca de 10 laranjas e picamos as cascas. Para extrair a essência das laranjas, utilizamos um extrator Sorlet. Colocamos um pedaço de gás dentro do frasco de extração. E o enchemos com as cascas da laranja. Colocamos outra compressa de gás. E passamos para o segundo frasco. Esse é um refrigerador. Para que ele funcionasse, precisamos enchê-lo com água fria. E selamos os bicos com fita adesiva para que não vazasse. Pronto. O último frasco já está pronto. Despejamos 2 garrafas de álcool nele. Afinal de contas, é o álcool que dissolve os óleos essenciais. Então, montamos o sistema com esses 3 frascos. Pegamos um fogão elétrico, colocamos o extrator sobre ele. Ligamos em potência média. O álcool esquentou, e assim que atingiu 78 graus começou a ferver, e o vapor subiu através do nosso sistema. Assim que ele chegou no refrigerador, esfriou imediatamente, e foi condensado, ganhando a forma de gotas. Então elas fluíram para o extrator, onde os óleos essenciais encontrados na casca da laranja foram dissolvidos. Depois o álcool, já com forte aroma de laranja, retornou para o frasco inferior. E assim por diante, criando um ciclo. Após 1 hora, o nosso óleo essencial de laranja ficou pronto e o cheiro estava muito bom. De volta às laranjas, pegamos um espremedor e 2 baldes. Colocamos uma peneira sobre eles e começamos. Posicionamos a laranja no espremedor e extraímos o máximo de suco possível.
Quando a jarra ficou cheia, nós despejamos o suco no balde. Nós descartamos todo o bagaço para que a peneira não ficasse muito cheia, e fizemos o mesmo com todas as outras laranjas. Também conseguimos 10 litros de suco de laranja. Para dar forma de minhoca, nós usamos um tubo corrugado. Normalmente as pessoas usam isso para conduzir fluidos. Nós esticamos até um comprimento de cerca de 1,5 m. Pronto. Também precisamos de 2 bexigas. Nós as inflamos o máximo possível. Tivemos cuidado para que elas não estourassem. E as esvaziamos. Cortamos a ponta das bexigas e prendemos uma delas na ponta do tubo. Fizemos isso para que as pontas da minhoca ficassem arredondadas. Conectamos 2 abraçadeiras de plástico e prendemos a bexiga com elas. Na outra ponta do tubo despejamos óleo. E giramos o tubo para lubrificar cada vinco interno. Pronto, escorremos o excesso de óleo em uma tigela. Mergulhamos a segunda bexiga no óleo. A viramos do avesso. E também a fixamos na outra ponta do tubo. Nós fizemos exatamente da mesma forma. E no meio do tubo fizemos um corte. E dobramos a lateral do tubo, para que houvesse um lugar para despejar a gelatina. Para separar os sabores, inserimos um pedaço de papelão. E para que ele não saísse, também o fixamos com abraçadeiras. Então chegou a hora de preparar a gelatina. Precisamos de 2 caldeirões grandes e despejamos os nossos sucos neles. Para dar mais sabor, acrescentamos ácido cítrico e açúcar. O suco de laranja também tinha a nossa essência. Então misturamos tudo muito bem. Nós precisamos de 10 kg de gelatina. A força de gelificação da gelatina é medida em blooms. Se nas lojas elas têm cerca de 150, a nossa tinha 250. Nós pegamos a gelatina com uma jarra medidora e a despejamos nos caldeirões, mexendo constantemente. Em cada um dos sucos, nós despejamos 5 kg de gelatina. Eles incharam imediatamente e o nosso suco já não era mais líquido. Então levamos os caldeirões ao fogo. Acendemos. E começamos a misturar toda essa massa. Após 40 minutos mexendo continuamente, a gelatina finalmente derreteu. Levamos os caldeirões para perto do nosso molde. Pegamos a gelatina líquida ainda quente e a despejamos cuidadosamente dentro do molde. Aos poucos preenchemos completamente nosso molde com as gelatinas.
Em seguida, retiramos o papelão. Já adianto que não foi uma boa ideia, deveríamos ter esperado a gelatina endurecer pelo menos um pouco. Ligamos o ar-condicionado e deixamos ligado durante a noite toda. Na manhã seguinte, a gelatina estava dura. Cortamos o molde. E começamos a abri-lo. Em seguida, nós rolamos a nossa minhoca de goma gigante sobre a mesa. Ficou com a forma certa. Cada dobra do tubo ficou marcada. Mas as cores infelizmente se misturaram e a nossa minhoca ficou completamente laranja. Mas ainda não tínhamos terminado. Lembramos que existem algumas minhocas de goma que possuem um pó que lhe dá um sabor mais forte. Então decidimos fazer algo semelhante com a nossa. Então polvilhamos ácido cítrico. E açúcar. Chegou a hora de cortar um pedaço e provar. E sabe de uma coisa? Ficou delicioso! Nem parece que tinha cenoura na receita. O sabor é puramente de laranja. E a nossa essência foi tão poderosa que o aroma da laranja permaneceu, mesmo depois de ser diluído no suco. A nossa minhoca de goma gigante foi um sucesso. Se você quiser nos ver preparando mais comidas enormes, nos ajude a conseguir muitos likes nesse vídeo. Se inscreva no canal e escreva nos comentários o que você gostaria de ver por aqui. Até logo!